Então, pessoal, vamos lá aqui para a aula aqui sobre paquímetro. A gente já tem um vídeo falando sobre o uso do paquímetro na prática, mas aí uma de nossas seguidoras, a Adriele, ficou com dúvida nessas questões especificamente. A gente vai responder algumas delas, porque também é uma dúvida geral, né? Geralmente quem vai fazer prova, seja de concurso, seja no curso técnico, no curso superior, se depara com questões assim que, quando você está com o equipamento na mão, é mais fácil de visualizar e muitas vezes na questão se cria um pouco de dúvida. Então a gente vai tentar esclarecer aqui, respondendo essas questões que a nossa seguidora enviou. Então, primeira coisa, pessoal, vamos ver aqui essa primeira questão aqui, ó. Lembrando que a gente está falando de leia cada uma das medidas em polegada fracionária e escreva a medida na linha tracejada. Então aqui a gente tem a primeira questão, a questão A. A gente visualiza aqui que essas questões geralmente já nos indica qual é o traço de referência que nós temos aqui, que a gente consegue ver que esse traço aqui que está coincidindo, e a gente se baseia, pessoal, pelo vernier, né, pela parte móvel, se ela já passou já a régua principal. Então quando a gente pega o paquímetro na mão, eu tentei colocar essa mesma medida aqui, para facilitar o entendimento. Então essa abertura aqui é uma abertura muito pequena, como vocês conseguem ver, né? A gente se baseia por esse zero aqui, ó, que a gente vai realmente abrindo aqui e ele vai passeando. Quando ele passar aqui do primeiro traço, que esse traço aqui é o traço da menor medida, né? Que a gente já, se você assistiu a outra aula, que eu vou deixar na descrição aí, a gente vai ver que aqui a gente pega 1 polegada, que é essa medida aqui, ó, de 0 a 1 polegada, e divide em 16 partes. Então, cada partezinha dessa aqui de baixo, ela vai ser quanto? Ela vai ser, vou colocar aqui de lado, ela vai ser 1/16. Então, dividido em 16 partes, 1/16 de polegada, cada partezinha dessa inferior, e cada partezinha de cima, a gente divide 1/16 por 8 partes. A gente tem 8 tracinhos em cima. Então, no outro vídeo vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Só é você ir lá e visualizar isso aí. Cada uma vai ser 1/128. Então, a gente vai ter 1/128 de polegada em cada traço da parte de cima. Então, a gente vê que essa medida aqui, na verdade, que nos mostra aqui, passou de 0. Então, o vernier passou do 1/16 do primeiro traço? Não, ele nem chegou a passar. Então, a gente não tem nada na parte inferior. A gente não passou nada na parte inferior. Então, a gente vai direto na parte de cima. Na parte de cima, que é a parte móvel, ele já me indica qual foi o traço que coincidiu. Na prática, pessoal, a gente consegue visualizar assim, aqui que vai exigir um pouquinho. Por quê? A gente passou aqui, não passou o primeiro, que é 1/16, e a gente vai ter que identificar que coincidiu mais o de baixo com o de cima no 4. Então a gente consegue ver aqui que esse 4 aqui, eu tentei colocar aqui para coincidir com algum da parte de baixo, e foi realmente esse 4. Então a gente passou quanto aqui, pessoal? Que medida é essa, né? Essa medida aqui a gente passou, vou colocar aqui para a gente identificar, passou 1, 2, 3, 4 na parte de cima. Não passou nada embaixo, como a gente viu. Aqui está o 0. Então, a gente tem aqui quanto? A gente tem aqui 4. Quanto vale cada tracinho da parte de cima? Aqui a gente tem falando, 1/128, 1/128. 4/128. A resposta final é essa? Não. Por quê? Porque a gente precisa simplificar. Então, essas questões, geralmente, a gente tem que simplificar o máximo possível. Então, a gente vai ter aqui, exatamente, pessoal, a resposta final aqui, a gente vai dividir por 2, para ficar mais fácil. 2/64, a gente divide por 2 em cima e embaixo, que é igual, divide de novo, por 2. Então, vai dar 1/32. Então, a gente tem 1/32 seria a resposta correta aqui dessa questão. 1/32 de polegada é a resposta para essa primeira questão aqui. No exercício fica um pouco mais difícil, porque antes do 0 a gente percebe que tem uns traços aqui que no paquímetro, na real, não tem. Então, não ia gerar esse tipo de dúvida. Vamos para a letra B aqui, para ver se a gente consegue identificar. A letra B, o 0 está aqui. A gente vê que o 0 da parte móvel, ele já
passou o primeiro traço e coincidiu no segundo traço. Como é que seria isso na prática, pessoal? Na prática, a gente vai abrir aqui, ele vai passar o primeiro, como vocês conseguem ver ali, eu coincidi o primeiro, e passou e casou exatamente em cima do segundo. Seria... É difícil a gente colocar essa medida, como vocês conseguem visualizar, a gente aqui, ó, coincidiu o segundo traço. Então, isso que vocês visualizam aqui é exatamente essa medida aqui, ó. Que medida é essa, pessoal? A gente viu que cada traço da parte de baixo vale 1,16. A gente colocou aqui do lado 1,16 e cada traço da parte de móvel vale 1,128. Então, eu tenho 1,16 vezes 2. Eu tenho 2,16 aqui, ó. Eu passei duas vezes. Aqui eu tenho 1,16, 2,16, 3,16. Eu coincidi em cima do 2,16. Então, eu vou colocar o 2,16 aqui. O 2,16. Resposta final já não. A gente precisa simplificar, pessoal. Não pode deixar o número par aqui em cima. Eu vou dividir por 2, em cima e embaixo. E eu vou ter 1/8. Pronto. Essa medida aqui nada mais é do que 1/8. Resposta final, 1/8. Então, vocês conseguem visualizar que não é tão difícil assim. Aqui, pessoal, a gente tem uma medida interessante agora para fazer. A gente consegue visualizar aqui que passou de 10 polegadas e coincidiu exatamente no primeiro traço depois de 10 polegadas. Sempre que a gente passar de uma polegada inteira da polegada, a gente vai fazer, se fosse 5 polegadas, 6, no caso aqui é 10, a gente já coloca 10 aqui, ó. A gente já coloca 10 polegadas, a gente já tem. Aí bota um ponto, que é assim que a gente escreve esse tipo de medida. Se tivesse coincidido essa parte móvel exatamente em cima do 10, a resposta certa seria 10 polegadas, eu colocaria as duas aspas aqui. Como não é, então, pessoal, eu ia colocar aqui as aspas, né? Nesse paquímetro aqui, a gente não consegue colocar essa medida, por quê? Porque esse paquímetro aqui, ele só vai até 3 polegadas, 4, 5, 6 polegadas e meia. Então, eu não vou conseguir, esse paquímetro aqui é muito pequeno, mas é uma medida grande, 10 polegadas aí, aproximadamente 25 centímetros. É uma medida grande. Aqui eu só consigo ir até 15 centímetros, 150 milímetros. Então, eu já tenho 10, passei 1. A gente viu que cada um desse aqui vale quanto? 1,128. Então, se cada um vale 1,128, 1,16, desculpa. Se cada um vale 1,16, eu vou colocar 1,16. E já finalizei, pessoal, porque 1 é ímpar, eu não consigo mais simplificar. Então, a resposta correta aqui seria exatamente 10 polegadas e 1,16. Então, a gente vai fazer aqui a letra D agora. A letra D, a gente já passou de 1 polegada, como vocês conseguem ver aqui. Passou de 1 polegada, beleza. Já coloco aqui 1 polegada, ponto. Júlio, eu passei quantos da parte, depois de 1 polegada, quantos traços da régua principal? Ah, eu passei 1, 2. Cheguei no terceiro, não. Então, eu só tenho 2. Se eu tenho 2, pessoal, isso aqui quer dizer o quê? Eu vou tirar aqui um pouquinho, para a gente fazer aqui, para não ficar muito rabiscado. Então, eu tenho 2,16. Tenho 2,16. Porém, tem um detalhe aqui, pessoal. Ele passou de 2,16, não chegou em 3,16. E aí eu tenho que ir para a parte móvel para saber que medida é essa aqui entre 2,16 e 3,16. Quanto passou? Então, esse paquímetro ele consegue dividir em 8 partes. Então, na resolução é mais fácil, na questão em papel ou digital, como queiram, na ilustração. Por quê? Porque já mostra qual está coincidindo, já por conta da dificuldade. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, já está me dizendo, 5, 6. Qual foi o que coincidiu? 6. Então, eu tenho 2,16 mais 6, 128, porque cada um da parte de cima vale 1,128. E no próprio paquímetro a gente já encontra essa explicação, tá vendo aqui? Então, como é que eu faço aqui? 8 vezes... Pronto, para somar fração, pessoal, a gente precisa ter a mesma base.
Então aqui eu vou deixar o 16 na mesma base 128. Se eu multiplico 16 por 8, já dá 128. Então o que é que eu faço? Como eu vou poder somar direto, 8 vezes 16, 128, beleza. 8 vezes 2, 16. 16 mais 6. 16 mais 6 é 22, beleza. 22 dividido por 128. Então fica simples, porque sempre vai ser assim. Então, já está solucionado? Não. Aqui está pá ainda, divido por 2, 64. Aqui vai dar 11. Então, não consigo mais simplificar. 11,64. Que medida é essa? É só 11,64? Não. 1 polegada, que já tinha passado, mais 11,64 de polegada. Então, a resposta correta seria exatamente essa. Que medida é essa no paquímetro? Só por curiosidade. A gente vai passar de 1 polegada aqui. 1 polegada, passar 2 traços e coincidir o traço número 6. Essa medida aqui. Vamos ver? Aqui, pessoal, para a gente ilustrar. Passei de 1 polegada. Aqui é 1 polegada. O zero aqui passou do primeiro traço, do segundo traço, que é o 2,16, que a gente viu. O 2,16 a gente colocou aqui embaixo. O 2,16, como vocês conseguem visualizar. Esse é o 2,16. E esse 6, 128, a gente tirou da onde? Justamente o traço que coincide em cima. Na prática, você vai ter que identificar aqui, ó, quem está mais coincidindo é esse aqui. Esse está fora, esse está fora, esse está fora, esse está fora. Então, o que coincide é o 6,128. Então, a gente faz essa conta de padaria aqui, chega a 11,64. Adiciona 1 polegada inteira, que a gente já tinha passado dela aqui, e pronto. Então, essa seria a resposta certa, né? Vamos fazer mais um aqui. Esse daqui, ó. Esse daqui complica um pouquinho mais. Por que, pessoal? Vai complicar um pouquinho mais. Porque vocês conseguem ver aqui que eu estou com 1 polegada aqui. O zero aqui, eu não sei onde foi que começou. Mas eu sei o que? Eu sei que 1 polegada é dividida em 16 partes. Então, eu sei que aqui embaixo tem 16 tracinhos. Então, o zero aqui está aqui, ó. O zero móvel. Então, ele só veio até aqui. Eu não sei quantos ele passou para cá, mas eu sei quantos tem aqui e eu sei quantos saltam para 16. Por quê? A gente vê que sempre esses traços maiores aqui, ó, são de 4 em 4, como vocês conseguem visualizar. Daqui para aqui tem 4, daqui para aqui tem 4. Então, 8 está aqui. Então, ele não passou 8. Então, 8 com 8 seria 16. Então, ele passou 7 e quase chegou no 8. Então, eu já tenho 7, 16. Eu tenho 7, 16. E eu tenho qual foi o traço que coincidiu em cima? Foi o terceiro traço. Aqui está o quarto traço, o que coincidiu tá, em negrito aqui é o 3,128. É o 3,128. Então eu tenho que fazer essa soma aqui para descobrir que número é esse. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui para facilitar. Eu vou ter 7,16, como vocês conseguiram ver, mais 3,128. Então, como é que eu faço isso aqui? Da mesma forma, 8 vezes 7. 8 vezes 7 vai dar 56 mais 3. Vai dar 59. Então, vai dar 59, 128. Eu consigo simplificar isso aqui, pessoal? Não. 59 é ímpar. Eu não consigo simplificar. Então, simplesmente é a minha resposta final. 59, 128. Então, aqui seria a minha resposta final. Então, vamos fazer mais um. Eu vou deixar 2 aí para vocês responderem. Esse daqui, pessoal, tá simples demais, né? O zero tá aqui. Passei 1, 2, 3. Então, ficou casadinho com a régua principal, o que facilita a minha vida, porque eu não preciso contar a régua móvel. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho 1,16, 2,16, 3,16. Então, eu tenho 3,16. 3 eu consigo simplificar, pessoal? Não, número ímpar.
acabou a questão. A gente já tem a resposta final. Júlio, no paquímetro, que medida seria essa? Simples. Seriam 3 traços. 1, 2, 3. Então, seria exatamente o zero da escala de cima coincidindo com o terceiro traço, que é esse traço aqui. Lembrando, se eu passar um pouquinho para frente, ó, passei, é 3,16 mais algum dos 8 traços de cima que coincidem embaixo. No caso aqui, está mais para o 3,128, como vocês conseguem visualizar aqui, ó. Então eu tenho aqui o 3,128 coincidindo, então já seria outra medida. Então eu vou deixar aqui, pessoal, essas duas questões para vocês praticarem nos comentários. Vocês deixem as respostas, né? A gente vê que já temos 1 polegada aqui, então já vou adiantar aqui para vocês que aqui tem 1 polegada. Você precisa calcular até aqui quantos traços na escala principal foram passados, mas você vê que o zero não coincidiu em cima de um traço da escala principal. Então você vai ter que somar também com a escala móvel. Aqui, da mesma forma, a gente vê que a gente tem 5 polegadas aqui e o zero está aqui. Então eu não cheguei em 5. Então eu já tenho 4 polegadas. 4 polegadas mais quanto? Quantos tem até aqui? Ou quantos teriam se você viesse daqui para aqui, diminuindo, sabendo que tem 16 entre 4 polegadas e 5. E qual foi o traço que coincidiu em cima? A gente já está vendo aqui que foi o 7,128. Então faz essa soma aí, coloca a resposta na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Júlio Galvão, do Engenharia de Soluções. Se inscreva no canal. Até a próxima.